Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo do nosso canal. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Ana Rodrigues e você está aqui no canal Astrologia Clássica. E hoje eu vou falar sobre um tema que eu acho que eu nunca abordei aqui no canal, que é sobre o tema de vitalidade e saúde, né, gente? Esse é um tema delicado, mas ele sempre existiu lado a lado com a astrologia. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa visão geral, né, da conciliação dos dois conhecimentos e também já entrar um pouquinho como a gente pode identificar algumas coisas aqui numa carta natal, por exemplo, tá bom? Bom, pessoal, astrologia e saúde caminharam juntas por muito tempo, muito mesmo, em termos de prática, né? Se a gente pegar a nossa referência de estudo horoscópico mais forte, que é ali no período helenístico, né, onde tudo nasce, temos, lógico, referências anteriores, mas a astrologia horoscópica se formulou mesmo ali, né, em estrutura tal ali. E ali, naquela época helenística, a gente já tinha uma junção dos temas de astrologia com a saúde, né, com os temas de saúde, fortemente vinculados, né, tendo como base a formulação dos temperamentos, mas antes disso, das qualidades primitivas da natureza, que foram associadas aos signos, né, gente, aos planetas e tal, e todo esse conhecimento era aplicado também na medicina, com um pouco de diferença, né, mas trabalhando as questões corporais mesmo e tudo mais, tá bom? E, pessoal, esse é um tema importante porque até uma boa parte da nossa história, a astrologia caminhou junto com a medicina. Mas chegou um momento que, assim como, né, entre a astrologia e a astronomia, houve uma separação, tá bom? Então, esse é um ponto importante para a gente entender o que hoje um astrólogo contemporâneo, né, contemporâneo que eu digo que não em termos de técnica, mas que pratica astrologia hoje, pode utilizar de recursos da astrologia para o entendimento do tema da saúde. É um pouco mais teórico do que prático, antigamente era bem mais prático, mas a gente também precisa ter claro que, mesmo lá no passado, haviam os críticos à astrologia. A gente não pode pensar que lá no passado a astrologia era aceita, assim, de uma maneira muito simples, né? Nunca foi, inclusive, acho que eu já mencionei aqui em algum vídeo que a gente percebe claramente que havia uma separação, por exemplo, entre astronomia e astrologia, o trabalho do Ptolomeu, né, tem o Tetrabiblos, que é bem astrológico, mas o Almagesto, bem astronômico, né, toda a teoria astronômica dele está ali no Almagesto. Então, sempre existiram os estudiosos, né, os cientistas que foram contrários à astrologia. No caso da astrologia e saúde também. A gente tem uma referência marcante, vocês vão encontrar isso muito fácil na mídia, eu acredito que sim, né? Que é um texto do Avicena. Ele foi contemporâneo do Al-Biruni e ele era bastante crítico à utilização da astrologia como um recurso para o entendimento da saúde, como um recurso geral. Ele era bem técnico, bastante racional e ele era bastante contrário. Então eles trocavam cartas, né? Ele e o Al-Biruni, e uma dessas ele faz uma crítica ao trabalho astrológico do Al-Biruni, né? Então isso só para assim, citar aqui um exemplo para vocês que essa divisão já existia, mas a referência importante dessa separação entre a medicina e a astrologia foi no desenvolvimento do microscópio, eu acho que ali em torno de 1900. Gente, até lá a astrologia era praticada tendo como uma base muito forte a teoria dos temperamentos, que é o que a gente usa bastante na astrologia tradicional, para o entendimento não só da saúde, mas para o funcionamento do planeta, né? Para o entendimento de como um planeta funciona numa carta astrológica, tá? Então, quando se criou o microscópio, assim como quando se criou o telescópio, né? A possibilidade de olhar sobre o tema se ampliou bastante no caso do microscópio, porque foi possível enxergar organismos celulares, que até então não era possível se daquela visão tão pormenorizada. E isso fez com que então a medicina avançasse bastante, tanto no estudo das doenças como do próprio corpo, né? E aí foi se entendendo as coisas em detalhes bastante específicos, mas a astrologia se manteve onde sempre esteve, tá? Então, o que a gente precisa ter de referência hoje, né? Nós temos um ramo da astrologia que se chama astrologia médica. Hoje ele não é tão popular, é praticado por poucos astrólogos,
mas ele é praticado de uma maneira diferente. Ou eu penso, né, na minha opinião, que deve ser, né, gente? Porque não é um papel do astrólogo fazer um diagnóstico de saúde, até porque hoje, como a astrologia ela é ensinada de maneira bem independente, né? Ela não é reconhecida pelo Ministério da Educação, por exemplo, tal. Então, não se tem um parâmetro, né, em termos do que você vai estudar bem estabelecido. A gente sabe que estuda planetas, signos, casos e aspectos, né, que é o ponto base, mas cada um aprende de um jeito, você não tem um plano de estudo que garanta que todos que se formem em astrologia tenham o mesmo nível do conhecimento, né? Principalmente hoje que a gente tem bastante discrepância entre as linhas astrológicas, se ela é mais moderna, se ela é mais tradicional, se altera bastante o que se aprende, né? Eu penso em quantidade, volume, em técnicas mesmo, é bem diferente, tá? Então não é mais um papel do astrólogo exercer essa função da observação dos temas de saúde como uma questão de diagnóstico. Na verdade nunca foi, gente, porque a carta natal, quando a gente pensa na astrologia natal, ela tem como referência a gente entender um fluxo da vida em cada uma das áreas, mas nós temos o nosso livre-arbítrio, podemos fazer escolhas, enfim, né? E muitas vezes a gente pega mapas de pessoas que nasceram no mesmo momento, mas tiveram criações diferentes, viveram em locais diferentes, enfim, elas experimentam aquelas informações de maneiras diferentes. Então, nada é 100% assim, dizendo para vocês que vai realmente acontecer. Então, quer dizer, se eu vejo que ele tem uma tendência um pouco mais para pressão arterial mais elevada, eu não posso dizer para aquele nativo, você vai passar por um problema de hipertensão. Eu não posso dizer isso, posso dizer, olha, o mapa apresenta uma tendência para que haja um desequilíbrio, mas isso vai depender de vários recursos, enfim, né, da maneira como você vai viver e tal, tá, gente? Então, assim, eu acho que isso também já põe por terra bastante a ideia de que a astrologia tradicional é determinista, não é, né, gente? Tá? Então, esse é um ponto importante. Bom, e aí, o que acontece, gente? Lá no passado, se faziam bastante associações de remédios, né? De qualquer remédio, xaropes, unguentos, enfim, um monte de coisa relacionando às plantas, às ervas, né? Minerais também, com signos, com planetas e tal. E hoje vocês encontram em livrarias também algumas referências nesse sentido. Então, alguns astrólogos um pouco mais ousados, audaciosos, ainda usam alguns recursos nesse sentido para cura, gente, mas isso é muito complexo. Lidar com a saúde do outro é muito complexo, tá? Aí você pode pensar, então, mas para que eu vou estudar o tema de saúde na astrologia se eu não posso aplicar? Bom, o astrólogo não é o curador e o astrólogo não é um terapeuta. A astrologia pode funcionar como uma ferramenta complementar para um terapeuta, para um médico, enfim, para quem for, mas ela em si só não é um processo de cura e também não é uma terapia. A astrologia não pode ser levada como uma terapia, tá, gente? Toda vez que a gente usa os recursos astrológicos como terapia, a gente vai alterando, vai colocando a nossa informação e interpretação sobre o tema. Não é isso, né? Por exemplo, um psicólogo pode usar os recursos da astrologia, mas ele vai utilizar os recursos psicológicos, né, do conhecimento psicológico dele para entender aquele paciente dele, né, promover a cura, enfim, né, é outra coisa, tá? Não é a astrologia. Então, esse é um tema delicado. Mas quando você entende as questões de saúde de um nativo, você pode dar a ele condições de se observar melhor, ter uma melhor qualidade de vida, né, gente? Então, a gente estuda o tema de saúde na astrologia para entender áreas que são mais sensíveis do corpo, para entender o fluxo da energia, momentos críticos de energia, tendências maiores dentro das questões do corpo também, tá? O volume de energia fisicamente dizendo, velocidade, capacidade de concentração ou dispersão. E muitos desses temas são importantes não só para o tema de saúde, mas para outros temas, como por exemplo a vocação, né, gente? Quando a gente vai fazer um estudo vocacional, você precisa entender qual é a energia daquele nativo, qual é a capacidade de concentração, de dispersão, para você orientá-lo de acordo com as carreiras que se conciliem mais com as aptidões naturais dele, né? Então, esse é um ponto bem importante, tá?
E aí, gente, eu queria já começar a falar para vocês aqui sobre a questão do planeta Marte, né? A gente mantém muita atenção, principalmente na Lua e Mercúrio, quando quer entender essas questões de interesses e tal, mas o planeta Marte ele é bem interessante para a gente entender velocidade, capacidade de força física, queima da energia também, queima de caloria, por exemplo, né? A gente consegue entender pelas condições de planeta Marte. Então, via de regra, quando Marte, eu estou falando de uma maneira bem generalizada, porque Marte é uma das questões de um mapa, a gente tem muitas outras posições para se analisar, mas de maneira geral, quando Marte está num signo quente, no signo do fogo, né, ele tende a expressar uma velocidade maior e um caminho mais fácil para uma queima de energia. Nos signos de terra, que são frios, mas são secos, a velocidade diminui bem. Então, quando Marte é posicionado num signo frio, no signo de terra principalmente, a queima da energia ela é mais devagar, mas é constante. Então, por exemplo, Marte no signo de terra, ele dá uma estrutura dura. A gente pode pôr um tônus muscular duro, mas não tão grande, né? Um tônus maior é no colérico mesmo, tá? Porque tem o fogo, né, que expande, né? E tem a secura que dá dureza, né? Então, geralmente, o Marte no signo de terra, de fogo tende a ser uma estrutura mais forte do músculo, e no signo de terra ela não é tão grande, mas ela é bem dura, né? Muscular dura e queima de energia lenta, certo? No signo do ar ela é mediana. O ar ele é o mais moderado de todos os elementos, né? Então, ele cria sempre uma característica mais moderada, mas ela vai menos para uma constituição dura, porque o ar já tem umidade, mas como tem calor, amplia um tanto, né? Infla um tanto. Agora, gente, em água é o mais flácido de todos, tá? Porque, principalmente em peixes, que além de ser água é mutável, né? Então, quando o Marte está em peixes, para o entendimento das questões físicas, ele tende mais à flacidez. Tende mais à retenção dos líquidos também, né? A umidade ali é bem profunda. Mas aí vocês vão me dizer, o escorpião é o domicílio noturno do planeta Marte, tá? Mas ele é úmido, tá, gente? Ele tem uma tendência aguda, bem profunda, mas tem umidade. Então, não cria tônus forte, não cria um tônus sólido. Ele cria um tônus pontual, tá? Esse é um ponto aí para vocês entenderem, tá bom? Então, em termos de queima de energia, é mais fácil, é mais rápida a queima, naquilo que a gente chama de metabolismo acelerado, com o fogo, mais lenta com a terra. Com a água ela é moldável, mas como a água não tem muita flacidez, então muitas vezes se queima energia, mais retém líquido, por exemplo, né, gente? E no elemento ar é moderada porque tem calor, ou seja, todo elemento que tem calor, o ar e o fogo, ele tende a queimar mais energia. E todo elemento que não tem o fogo, que é mais frio, queima mais lentamente, tá bom? Então, gente, hoje eu queria passar para vocês essa informação aqui sobre Marte, né? E aí a gente vai depois falando sobre outras posições planetárias também, que vocês vão entender como é legal. Então, o entendimento do tema saúde dentro da astrologia, ele é bacana para isso, para a gente entender velocidade, a capacidade de assumir risco, energia física, momentos críticos de saúde, né? E aí, se vocês quiserem entender um pouco mais a fundo disso, dá para estudar a astrologia médica, que aí é um estudo, gente, bem interessante, porque a gente pega parte por parte do corpo, mas também se houver um caso de doença, para o acompanhamento da doença também, né? Porque é possível você identificar quais são as fases críticas, como eu falei para vocês, né? Se uma doença que se inicia aguda pode se tornar uma doença crônica, né? Como que ela se desenrola, tal. Esse tema também ele extrapola para os outros ramos da astrologia, é presente dentro da astrologia horária, da eletiva, da mundial. É um tema bem interessante, tá bom? Bom, pessoal, então se você gostou, não esquece de curtir o vídeo e compartilha aí também com seus amigos, tá bom? Um abração para vocês e até o próximo vídeo, então até mais!